Você sabe como extrair o melhor de cada profissional da sua empresa? Nesse Hardcast vamos falar sobre perfis profissionais e como trabalhar com cada um. Tudo bem, galera? Como vão vocês? Aqui é o Leonardo, eu vou apresentar o podcast de hoje. Eu tô aqui com o pessoal reunido na mesa, né? E é muito interessante trazer esse tema hoje, porque é algo que se relaciona não só com a gente nesse exato momento, mas com várias empresas que têm os seus funcionários e às vezes ficam se perguntando, que tipo de perfil meu funcionário vai ter? Que tipo de perfil meu funcionário tem? E por isso que eu trouxe esse tema de hoje, para ajudar as pessoas que se encontram na dúvida na hora de tanto contratar o seu funcionário, como saber lidar com certos perfis que há dentro de uma empresa, né? Cada profissional tem as suas características próprias, né? Todos somos seres pensantes, assim, né? Cada um é diferente de cada. E só que se parar para pensar, dentro da minha explicação que eu vou abordar aqui hoje, não é algo tão difícil de se colocar em caixinhas, assim. Por mais que a gente seja diferente, a gente consegue criar certos métodos e meios para conseguir colocar e separar cada um no seu lugar, né? Dentro do seu perfil. Eles se enquadram, alguns com variações menores, variações maiores, e tem perfis comportamentais distintos, né? Nós como funcionários. Compreender essas bases do comportamento humano é uma arma essencial, né? Para elevar a produtividade dentro da empresa. Então, se você sabe lidar com cada um que está dentro da sua empresa, a produtividade sobe e com isso você consegue tirar e extrair o melhor de cada um, sem forçar a barra ou sem a pessoa em si ficar sobrecarregada, né? E eu queria começar esse podcast perguntando para vocês se vocês sabem os perfis profissionais que vocês têm, ou se vocês têm uma base, assim. Eu sei que pra gente entrar aqui, né, o Lucas fez um teste com cada um de um perfil profissional para cada, então eu queria saber de vocês aí essa parte. Antes eu queria contar uma curiosidade, não sei se todos sabem, quem está ouvindo também sabe. Dentre vários testes que existem, né, um dos mais conhecidos aí no mundo corporativo é o DISC, que é a base do que eu procuro seguir e utilizar aqui na agência. Tem um DISC bem mais completo, DISCs mais adaptados e tal, que é baseado em ele analisa 4 características, né, 4 comportamentos. Tem um outro teste, que eu acho que é um concorrente do DISC, mas ele é similar, que ele chama PI, em inglês, né, PI, que é Predictive Index. E traduzindo literalmente é o índice de previsibilidade. Ele foi criado durante a Segunda Guerra Mundial, porque eles ficavam curiosos, queriam entender por que tinham pilotos que tinham o mesmo treinamento, o mesmo número de horas, o mesmo equipamento na mão, iam para um combate e conseguiam voltar ilesos, cumpriam sua missão, e alguns pilotos iam para o combate e eram abatidos mais facilmente. Então, como criar um índice de previsibilidade para que tivesse mais sucesso as missões, para colocar os pilotos mais, não necessariamente só habilidosos, mas que tivessem um perfil comportamental, um perfil profissional, como o Léo trouxe aqui, mais adequados para aquela atividade. E aí eles criaram, juntaram uma série de psicólogos e antropólogos e analistas do comportamento humano, criaram esse índice que também, o PI é baseado em 4 fatores. Eu não lembro de cabeça agora quais são os 4, mas assim como diz que é baseado em 4 fatores. Então, trouxe essa curiosidade que eu achei bacana, que é um estudo já mais antigo também e tinha um motivo lá de tentar que as pessoas com o perfil de comportamento mais adequados fossem alocados para aquela função específica, né? Não necessariamente. E aí não existe certo, errado, melhor ou pior. Existe a função específica, né, que é a melhor adaptada para algumas características, para algumas personalidades, né, perfis.
É muito da hora o Lucas tá abordando essa questão dos perfis, né? Porque ele, como nosso chefe, ele tem o perfil de líder aqui da empresa, né? Obviamente. E acho que é muito importante, né? Você fazer esses testes de personalidade antes da gente entrar na empresa, né? Porque um chefe que sabe antecipar as reações de uma equipe, dificilmente ele vai ser surpreendido, né? O Sun Tzu, na Arte da Guerra, ele já fala que quem conhece o seu inimigo como a si mesmo não precisa temer o resultado de 100 batalhas, né? Não necessariamente inimigos, né? Mas funcionários da sua empresa. E nesse caso, conheça o seu funcionário como a si mesmo. Como o Lucas estava falando, existem 4 perfis comportamentais básicos, né? Em qualquer pessoa há um deles. Pode ser que você tenha o seu perfil dominante, ou pode ser que você tenha vários perfis ali, né? Tipo assim, você vai ter seu perfil dominante, independentemente. Você vai ter um perfil que vai ser a sua característica predominante. Mas os outros perfis estão inseridos em você de maneiras reduzidas. A gente pode separar esses perfis, né, em 4 tipos. Como o Lucas citou, tem o DISC. Vou abrir um parênteses aqui para explicar um pouco da história do DISC, né? Falar um pouco sobre ele. Ele é um dos métodos mais utilizados no meio empresarial, né? Ele foi criado pelo William Marston, que ele é um psicólogo. Ele foi um dos responsáveis principais assim, pela sua criação. Em 1928, ele publica o livro dele, As Emoções das Pessoas Normais. Só que essa obra é interessante que ela não foi voltada para esse tipo de situação, ela não foi voltada para descrever qual que é o perfil comportamental ideal para essa empresa. Ela foi uma obra de um psicólogo voltada para explicar o comportamento humano, né? De uma maneira geral, não focado para empresas. Eu disse que ele é uma sigla, que é para dominância, indulgência, submissão e compliance, né? Compliance seria o conjunto de disciplinas dentro de uma empresa, né? As regras que você cumpre de uma norma legal e regularmente. Depois, isso do William Marston foi em 1928. Depois, o Walter Clark, que é psicólogo também, utilizou os estudos do Marston para daí, em 1945, desenvolver o primeiro rascunho sobre o primeiro instrumento, né, um rascunho para identificar o DISC dentro das pessoas, né, o perfil. E então, voltando um pouco, né, o Clark se inspirou no Marston para poder formular a sua teoria do DISC. E daí depois foi amplamente espalhado, né, e usado nas empresas. Alguém quer falar um pouco sobre o perfil? Eu vi que a Grazi levantou o microfone ali, mas rapidamente abaixou. É que acabou perdendo um pouco o contexto, né, do comentário que eu ia fazer, mas quando o Lucas falou da questão dos pilotos, né, quando eu fiz o processo de estágio, eu tinha colocado no formulário de inscrição para vaga de criação. E aí, durante o processo, até mesmo por conta do DISC, o Lucas achou que talvez eu me encaixaria melhor em atendimento. Então, eu talvez fosse um dos pilotos que ia ser abatido por estar fora da minha... Como que é o nome? Fora do teu perfil profissional. Do meu perfil, exatamente. E eu percebo, às vezes, no dia a dia mesmo, vendo o Alisson fazendo as coisas, agora até o de Luan, que realmente talvez não teria dado certo e que eu não sou tão criativa quanto eu imaginei que eu fosse. Mas aí que tá o interessante, que o teste por si só, ele não é para ser um estereótipo, né, encaixado numa caixinha, não é essa a ideia, né? Então, olhar isoladamente o teste, são poucas ou talvez não tantas funções em qualquer tipo de empresa que você consegue quase que cravar, essa pessoa não vai dar certo. Que não foi o teu caso, não dá, no caso de uma agência, algumas funções têm um perfil um pouco mais delimitado, né? Por exemplo, trabalhar com gestão de tráfego tem que ter um nível de concentração mais alto do que a média, vamos dizer assim. E isso dá para se ter uma noção no DISC se existe esse nível ou não.
Mais uma série de outras vagas é possível você navegar. O próprio Léo trouxe aqui que todo mundo tem um pouco de cada e todo ser humano tem a capacidade de, em determinados momentos, agir de acordo com as outras características. Só que para uma pessoa que tem um nível D muito alto, para ela agir como um S, ela tem um nível de estresse muito alto para ela conseguir fazer, mas ela consegue. E você precisa disso para poder viver civilizadamente, né, em sociedade. Mas se você coloca uma pessoa constantemente, diariamente, que ela tenha que fazer algo contra o seu perfil mais natural, ela vai ter a tendência de ficar mais estressada, mais cansada e com isso ter uma performance pior também, né? Então é mais nesse sentido, mas dificilmente tem como cravar, né? Isso aqui, esse perfil, esquece, não vai funcionar. Esse aqui vai funcionar. Também não é isso, né? É uma série de outros fatores, né? Como experiências prévias, o que a pessoa quer, o que a pessoa almeja ou pensa para sua futura profissional e tudo mais. A gente comentou até, não lembro em qual Yardcast, sobre realmente o processo seletivo, né? E em como essa etapa ela pode ser importante no processo seletivo de contratação de algum funcionário. Mas como o Lucas falou, ela não funciona isolada. Então é uma série de fatores que podem contribuir para a empresa. Eu acho que realmente não adianta colocar dentro de uma caixinha que não funciona. Eu já fiz alguns testes de perfil na minha vida e ele sempre dá um padrão que é algo mais logístico, analítico, coisas sinônimos disso. E daí achei engraçado a Grazi falar que ela tentou o processo de criação, porque eu também tentei o processo de criação e fui parar em outra área também. Mas acho que isso tem bastante mérito do Lucas, de ter essa sensibilidade, esse olhar, de conseguir arranjar as pessoas para onde elas vão se dar melhor, tanto com elas mesmas, quanto de desempenho de trabalho mesmo. Não é todas as empresas, os gestores que têm essa sensibilidade de fazer o teste, de ter esse olhar. Porque até o próprio resultado do teste depende bastante de autoconhecimento também. A primeira vez que eu fiz, acho que foi em 2020, eu tinha trabalhado 6 meses de estágio antes, então foi em outra empresa. Então foi um período pequeno e eu não sabia muito bem como que eu ia trabalhando, quais áreas eu conseguiria me desenvolver melhor, na parte de comunicação, pessoal, assim. Então a primeira vez que eu fiz o teste, eu fiquei em dúvida em muitas perguntas, principalmente na parte analítica, assim, porque quando eu fiz, eu nem pensava em trabalhar com alguma coisa relacionada com dados, com números, porque eu odiava matemática. Então a primeira vez que eu fiz, as respostas que tendiam mais para esse lado, eu acabei evitando. E aí eu fiz, acho que foi agora em fevereiro, eu refiz o teste e algumas perguntas eu senti mais facilidade para identificar qual realmente era a resposta. Então, depois de um tempo trabalhando, eu consegui identificar melhor qual que era o meu perfil para responder as perguntas. Sem contar que o ser humano, igual você estava falando, o ser humano não é alguma coisa certinha, cada um de nós tem uma personalidade que é construída a partir das nossas experiências, soma de genética, essas coisas. E com isso a gente vai mudando com o tempo. Eu lembro que uns anos atrás eu vivia fazendo teste de personalidade, coisa do tipo, e vocês podem acreditar ou não, vocês me conhecendo há uma semana já sabem que eu sou um pouquinho mais solto, mas eu era muito tímido, eu era muito introvertido e muito concentrado. Hoje em dia, antigamente eu batia o olho em alguma coisa, eu me focava em alguma coisa fixa. Hoje em dia, por exemplo, eu pego uma arte para fazer, já começa a vir 4 ou 5 ideias diferentes, falta mão até para eu colocar as ideias em práticas, mas é uma coisa totalmente diferente de como eu era antes. Só que eu acho que esse teste, mesmo assim, é totalmente válido, porque as pessoas que são contratadas já são adultos e a mudança de personalidade, a personalidade da pessoa já foi totalmente construída, e se há alguma mudança, que claro, é normal as pessoas mudarem, é algo que vai se construindo aos poucos e vai mudando muito devagar. Sócrates já fala, né? Conhece-te a ti mesmo. E eu estava citando sobre essa questão do DISC, né? Então, o DISC é uma sigla para dominância, influência, estabilidade e conformidade, né? Então, ele pode ser aplicado em processos seletivos
para ajudar na identificação dos perfis comportamentais, né? Daí você usa isso para selecionar os candidatos, os melhores candidatos, né, para as vagas que você acha que eles se encaixam melhores, né? O Lucas, ele faz esse processo aqui na agência, ele fez com todo mundo que está aqui, e é muito importante citar a relevância desse tipo de processo, porque a cada 10 profissionais que são contratados baseados apenas no currículo, né, 9 são demitidos. A importância de fazer um processo prévio, né? E para adaptar melhor a minha explicação, né, e eu vou deixar o DISC de lado agora. Eu vou pegar e vou me basear em uma outra sigla que eu criei hoje, fazendo essa pesquisa. Vamos trocar o DISC pelo CEPA, que é CEPA, Comunicador, Executor, Planejador e Analista. Acho que ele é uma definição melhor para funcionários dentro de uma empresa, né, do que o DISC. Então, o comunicador, né, seria aquela pessoa ali que é comunicativa, obviamente, e tem grande carisma, poder de persuasão, né? E está sempre entusiasmado ali com os projetos novos. É aquela pessoa mais animada da sua empresa. Então ele está sempre otimista e ele se relaciona com facilidade. Creio que todo mundo aqui já trabalhou em outros lugares, já conheceram e conhece esse tipo de pessoas. Tem o executor, né? E o nome pode até assustar um pouco, mas ele só é aquela pessoa que ela tem extrema confiança, é um profissional dominante, né, em casos extremos, assim. É aquele famoso pau para toda obra, né? Tu chama ali e ele resolve. Às vezes ele pode ser um pouco autoritário, ditatorial, mas faz parte do perfil dele, né? Porque ele está sempre buscando pela entrega. Lida bem com desafios, é muito competitivo, é corajoso nas posturas que eles tomam, e a defender seus pontos de vista. Tem um planejador, né, que são pessoas mais estáveis, pacientes. Ela tem um ritmo constante, alto grau de conservadorismo, né, que dificilmente entra em pânico, mas tem pequena capacidade de improviso. É aquela pessoa centrada ali, focada no que ela faz. Daí tem o analista, né, que é detalhista, meticuloso, organizado, é responsável, altamente conservador. É hábil em controlar os processos e rotinas repetitivas, né? Aquela pessoa que não se cansa de fazer algo que para muitos pode ser um pouco chato, né? Para o comunicador, tenho certeza que é algo chato, mas para o analista não. A carapuça serviu para algum de vocês aí, quando eu falava dos seus perfis aqui, vocês conseguiram se identificar um pouco? Eu tive a mesma sensação de quando eu fiz o meu teste do DISC, que o Lucas mostrou os resultados e conversou comigo sobre, que eu me senti muito sem personalidade, porque eu me encaixo um pouquinho em cada um. É até engraçado que é tipo, até meio bem dividido. Mas realmente a gente acaba percebendo os traços, né, dentro das nossas personalidades. Sim, né? Óbvio que nem todo mundo vai ser 100% um desses perfis, né? Ela sempre vai ter pequenos traços outros traços dentro de si mesmo, né? E essa separação entre grupos de personalidade não é para criar rivais dentro de uma empresa, né? São uma ferramenta de gestão, para você saber identificar quais são os tipos de pessoas e saber encaixar ali naquele grupinho, né? É óbvio que pode acontecer, né, de uma empresa maior, talvez ele tenha um grupo, sei lá, você bota 5 dominantes na mesma empresa, os caras vão ser tipo os bad boys do pedaço, né? E não vão deixar, sei lá, vão passar por todo mundo derrubando os livros da mão de cada um, tá ligado? E uma vez que esses grupos estiverem separados, é a hora de entender como que cada perfil pode ser usado em seus pontos mais fortes, né? Então, dentro da sua empresa, cada perfil ele vai ter um papel que vai ajudar a empresa a se desenvolver, né? O comunicador, por ele ser bastante comunicador e ter muita influência e empatia sobre os demais, ele pode ser uma pessoa mais criativa, mais comunicativa dentro dos projetos que você esteja realizando dentro dessa empresa, né? Ele pode ser usado como um gancho de união entre os membros da equipe, né? Por ele ser o comunicador, pode ser que esteja rolando um atrito, você coloca ele lá, ele pode ajudar a solucionar. Mas, por outro lado,
as equipes com um perfil muito comunicador, elas podem não acabar entregando aquilo que elas prometem, né? Elas podem não ser capazes de cumprir e atender os prazos que foram pré-estipulados para eles, né? Eles tendem a ignorar determinações dos superiores e outros departamentos e tem um caráter mais impulsivo, né? Esse é o comunicador. O executor são pessoas que perseguem o resultado de forma frenética, né? Como eu falei anteriormente. Elas são objetivas e diretas e não perdem tempo com balelas. Eles raramente desistem do seu objetivo. Então, se tem algo importante que precisa ser feito dentro da sua empresa, coloque esse cara lá, que eu creio que ele vai sair bem. Até eu queria perguntar uma coisa pro Lucas aqui, né? Se dois líderes, né, eles podem se criar no mesmo ambiente de trabalho. Se um líder pode conviver bem com o outro, não tem espaço para isso. A cara dele. Não sei. Quem sou eu, né, para responder isso? Mas eu acho que sim. Pelo contrário, até eu acho que pode ter mais de um líder, não só dois. Não sei com quem que eu estava falando essa semana. Acho que foi com a Ellie. De que meu projeto para a Yard é desenvolver novos líderes. É que tenham pessoas em cada setor responsáveis por conduzir aquele setor de forma autônoma, independente, treinando novas pessoas, sendo responsável técnico também por aqueles trabalhos que estão sendo conduzidos ali. Então, não vejo problema nenhum, pelo contrário. Acho que é até positivo, desde que seja uma empresa organizada, né? Também não é uma bagunça, joga todo mundo lá na sala e se vire, né? Não é isso, né? Eu acho que isso entra até um pouco na análise de perfil da pessoa. Acho que se as duas pessoas tiverem talvez um perfil muito dominante, pode rolar um atrito, talvez. Eu já percebi em alguns trabalhos da faculdade, por exemplo, duas pessoas com um perfil de liderança muito forte, que acaba gerando meio que uma competitividade de ver quem que vai conduzir, por exemplo, o trabalho, ou quem que vai tomar as decisões, quem que vai organizar o grupo. Eu acho que é muito uma questão de sensibilidade da parte de um dos dois em compreender e às vezes dar o braço a torcer, enfim. Eu acho que quando as duas pessoas talvez sejam muito dominantes, talvez seja algum tipo de atrito, mas é uma questão de saber conviver, né, com as pessoas. E tem essa questão que é o estereótipo do líder, né? Que você falou em 4 características, nenhuma delas fala que é líder. O dominante tem a liderança um pouco mais natural. Mas isso é muito mais um estereótipo do que prático, né? A liderança eu acho que é uma capacidade paralela, separada desses perfis e não tem uma relação tão direta assim. Todos os perfis podem desenvolver habilidade de liderança independente da característica pessoal. Até porque tu pega um cara como o Zuckerberg, né, que é um cara super retraído, e o cara fundou o Facebook. Pra quem assistiu o filme vai entender o que eu tô falando. Sim, exatamente. O executor, ele era aquela pessoa que realiza suas tarefas de forma árdua, né? Ele não desiste. Mas, por outro lado, ele pode não seguir os passos da empresa, né? Ele pode querer fugir dos métodos que a empresa aplica aí pelos dele, e ele é muito difícil de trabalhar em equipe, porque ele quer tanto entregar alguma coisa que ele acaba se fechando na sua tarefa e não dá margem para uma outra pessoa, um terceiro vir ajudar, né? Planejadores são calmos e confiáveis, e embora menos comunicativos, são de fácil convivência. Eles evitam conflitos diretos e possuem um senso de justiça muito forte inserido dentro dele. Eles executam a tarefa com tranquilidade e tudo mais. Só que seu pessimismo e receio, contudo, é um ponto a ser trabalhado, né, o que pode ser atenuado com a presença de um comunicador forte no mesmo grupo. Enfim, partindo para o próximo, o analista, ele nunca deixa passar nenhum detalhe. Ele é aquela pessoa que está ali para ver ponto a ponto o que foi feito dentro de um projeto. E ele é metódico, ele cumpre cada detalhe, segue cada passo e oferece segurança e garantia dentro das execuções que ele atua. Mas se colocar em uma situação de pressão dentro desse perfil, acho que pode tirar ele um pouco do foco, né?
e acabar dificultando um pouco o desenvolvimento dele, né? E seu excesso de cautela pode levar a situações de estresse, quando posteriormente parte do seu trabalho é ignorado em nome da produtividade, né? Até parece que eu estava citando o signo de cada um aqui, né? Mas eu acho que é isso. Antes de tudo, né, para finalizar aqui, sempre entenda que pessoas são diferentes, né? Você vai ter que aprender a lidar com isso dentro da sua empresa. Mas cada perfil desses que eu citei pode trazer o melhor para dentro da sua empresa, independentemente de como ele seja.